Olá, queridos, eu quero falar sobre visão, sobre receber uma visão de Deus e ter a vida transformada. Hoje em dia muita gente fala sobre visão e o que é visão, o que é ter visão, e muitos conceitos são construídos em torno desta palavra, mas eu quero falar especificamente de receber uma visão do alto, uma visão no teu espírito para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Antes do pecado, Adão tinha a possibilidade de conhecer a Deus, de ver a Deus. O espírito do homem estava ligado com o espírito de Deus. O espírito do homem podia capturar as imagens de Deus, e o homem assim tinha uma visão de Deus. Fazendo uma comparação com a máquina fotográfica, hoje em dia a maioria das pessoas tem celulares com máquinas fotográficas. E nós conseguimos capturar imagens, essas imagens são reveladas automaticamente e podemos compartilhar estas imagens. Assim era o espírito do homem em relação a Deus, ao reino de Deus. O homem tinha a possibilidade de capturar essa imagem e ter essas imagens reveladas a si mesmo. Assim o homem podia compreender quem ele era. Lembra que o homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Havia essa conexão. O pecado nos tirou isso. O espírito do homem ficou separado de Deus, sem esta conexão, sem relacionamento com Deus. Mas Jesus restaurou esta possibilidade. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. E em Jesus nós fomos religados a Deus. O nosso espírito agora tem comunhão com Deus. Se você tem Jesus Cristo, se você já foi reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus, o teu espírito passou a ter comunhão com Deus novamente. Deixa eu dar um exemplo bíblico muito interessante. Em Gênesis, capítulo de número 30, nós vemos a história de Jacó e Labão. Jacó estava trabalhando já por muitos anos para Labão, seu sogro, e Labão não era um bom patrão. Já tinha diminuído o salário de Jacó muitas vezes, e Jacó então, vivendo aquele peso, aquela opressão, buscou uma direção e Deus deu a Jacó uma estratégia. E Jacó conversou com Labão sobre isso. Jacó disse para Labão: olha, Labão, se as ovelhas do seu rebanho nascerem listradas, malhadas, isso vai ser o meu salário. Se elas nascerem normais, são suas. Obviamente, tinha muito poucas ovelhas malhadas e listradas. Então, Labão concordou, disse: tudo bem, as normais são minhas e as diferentes são tuas. Então, o que fez Jacó? Quando as ovelhas iam nos bebedouros, ele colocou varas descascadas na frente dos bebedouros. Jacó criou um quadro, uma imagem diante dos olhos das ovelhas. E elas olhavam para aquele quadro, para aquelas listras que estavam diante delas, e a Bíblia diz que elas concebiam diante daquele quadro. Elas começaram a gerar conforme a visão. Elas davam à luz a outras ovelhas de acordo com o que elas viam. Isso não tem explicação genética, mas tem explicação espiritual. Alguém pode pensar: o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, porque nós somos o rebanho de Jacó. Lembra disso? Nós somos este rebanho. Jacó foi transformado em Israel. Nós somos o rebanho de Deus. E o que Deus faz para mudar a nossa vida, para nos mudar de um senhor para o outro, de um reino para o outro, de uma condição para outra? Ele nos dá uma visão do céu. E nós vamos gerar de acordo com a visão. Nós vamos viver de acordo com a visão. Nós vamos andar com Deus e cumprir os propósitos de Deus de acordo com a visão que dele recebemos. Então, o que Deus quer fazer conosco? Deus quer carregar o nosso espírito com visões do céu. Quero encorajar você a buscar a Deus diligentemente e dizer: Espírito Santo de Deus, carrega a minha vida com visões do céu. Que visões são estas? De fato, são as coisas que Deus já preparou para você. São as coisas que Deus preparou para nós.
Diz a Bíblia, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, e Deus nos revela pelo seu Espírito. Então, é pelo Espírito Santo que você vai ser carregado com as visões do céu. O teu espírito tem esta capacidade de capturar, de receber estas visões e de revelar. Lembra que o Espírito Santo é um espírito também de revelação. Ele revela aquilo que você recebe de Deus no seu espírito. Você sabe que está aí. O Espírito Santo revela para você. O Espírito Santo traz clareza, traz entendimento, traz a direção para você. Isso é revelação. Você recebe no teu espírito, o Espírito Santo te revela. É maravilhoso porque uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz conosco, que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre a vida de alguém, é dar sonhos e visões. Pensa sobre isso. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela é carregada com sonhos. Ela passa a sonhar. Ela é carregada com visões. Ela passa a ver coisas. Por isso está escrito que o justo não anda por vista, pelas circunstâncias. Ele anda pela fé. Fé na palavra de Deus e, obviamente, anda por aquilo que ele tem no seu interior, no seu espírito. Ele carrega imagens do céu. Deus quer carregar a sua vida com imagens do céu. Em 2 de Coríntios, no capítulo 3, verso 18, tem um texto maravilhoso que diz assim: todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que é que significa isso? Significa que nós estamos diante de Deus, não há mais véu, não há mais barreiras entre nós e o Senhor. Jesus já removeu tudo isso. O sangue de Jesus nos deu capacidade para estar na presença de Deus. E então o teu espírito é como um espelho que captura imagens do céu, captura a glória de Deus, recebe a glória de Deus e reflete esta glória. Então Deus vai carregar você de imagens do céu e você vai refletir isso. Você vai compartilhar isso com outras pessoas. Mas você vai ser também transformado nesta imagem. Porque, entenda uma coisa, as coisas que Deus te mostra, Ele não te mostra apenas por te mostrar. O que Deus te mostra tem a ver com você, tem a ver com a tua vida, tem a ver com o teu propósito, tem a ver com o que Deus preparou para você, tem a ver com as obras que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Então, o que Deus te mostra é aquilo que Ele já te deu em Cristo Jesus. Você precisa crer, precisa receber isso, precisa refletir isso, precisa ser transformado na visão que você recebe, precisa gerar de acordo com a visão, precisa viver de acordo com a visão que Deus te dá. É tempo de ter visões dos céus, de receber visões de Deus, é tempo de ter a vida transformada. Deixe que o Espírito Santo te carregue de visões de Deus. Deus te abençoe.